Já sabemos que o diálogo na família é fundamental para que a harmonia reine entre pais e filhos, entre cônjuges. E para você ter um diálogo profundo, um diálogo assertivo, é necessário que você saiba se comunicar. É impossível você conversar com seu cônjuge, com seu filho, de qualquer maneira. Por isso que há muitos desentendimentos na família. E esse vídeo é sobre isso. Hoje eu vou ensinar você a se comunicar de forma assertiva com todos os seus familiares. A base da família é o diálogo. Mas a base do diálogo é a comunicação, a forma como que você se comunica com o outro. Para início de conversa, primeiro nós temos que ter a consciência de que dentro de uma conversa, dentro de um diálogo, o responsável pela comunicação, o responsável pelo que o outro está entendendo, sou eu. Toda vez que você conversa com alguém e essa pessoa não te entende, você é o culpado e tem que assumir essa responsabilidade. Renan, você está doido? Não, não estou doido. Simplesmente é você que não está se fazendo entender. Então, primeira coisa que eu ensino para vocês, assuma a responsabilidade da comunicação. Porque se você que está conversando, você está explicando, você está dialogando, é você que tem que se fazer entender. Se o outro entendeu errado, calma, respira, não chame o outro de burro, não fique nervoso, não fala que ele não te entende, que ninguém te entenda. Respire e comece de novo. Respire e comece de novo. Então, para entendermos melhor isso, precisamos compreender que a comunicação se divide em 3 partes. A comunicação verbal, a comunicação escrita e a comunicação não verbal. Ou seja, a comunicação escrita, ela é aquilo que nós falamos, são as palavras ditas. A comunicação verbal é a tonalidade de voz, como que você fala essas palavras, né? E a não verbal são os seus gestos, os seus comportamentos, é a sua fisiologia na hora que você está conversando. A comunicação escrita, ela corresponde a apenas 7% de todo o entendimento, de toda a nossa comunicação. A tonalidade de voz, ela representa 38%. E a comunicação não verbal, que é nossos gestos, né, nossas expressões corporais, faciais, ela corresponde a 55%. Isso estou te falando a nível de inconsciente. Por quê? A maior parte do tempo, quando você está conversando, você está dialogando com o inconsciente da pessoa. Então, todos os seus movimentos gestuais, eles falam muito mais por você do que quando você apenas escreve ou está falando. Então, é muito importante que nós prestemos atenção nisso. Você já deve ter visto alguém, na hora de conversar, falar tipo assim, eu gosto disso. Né? Olha, eu gosto disso. A voz fala uma coisa, mas o corpo diz não. Ou às vezes está de braço cruzado, ou às vezes assim, ou às vezes assim. Então, toda essa movimentação pode dizer muito mais do que aquilo que a pessoa está falando. Então, é muito importante que nós prestemos atenção na fisiologia do outro. Nós que você está conversando com o outro, você tem que estar totalmente atento ao outro. Prestar bastante atenção em cada detalhe. Quando você se entrega a esse tipo de comportamento numa conversa, você começa a identificar aquilo que a gente falamos nas entrelinhas. O que está nas entrelinhas, o que ela quer dizer com determinada palavra, o que ela quer dizer quando está falando isso, o que ela quis dizer quando ela levantou o tom de voz nesse tipo de determinada palavra. Né? Então você começa a perceber melhor o outro. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa também compreender que nós nos comunicamos através dos nossos sentidos. E cada pessoa, ela tem um sentido preferencial para se comunicar, né? Por exemplo, nós temos 5 sentidos. Nós temos a visão, a audição, o olfato, a degustação e o tato. E esses 5 sentidos se dividem em 3 na comunicação. O visual, que são os olhos, né? Imagens. O auditivo, que são sons, né? Você está ouvindo.
E nós temos o chamado sinestésico, que ele engloba o tato, a degustação, que engloba também o olfato. Então, quando você se comunica de acordo com a outra pessoa, né, de acordo com o canal comunicativo da outra pessoa, vocês começam a estabelecer uma relação de intimidade, uma relação de proximidade. O inconsciente da outra pessoa automaticamente percebe uma igualdade entre vocês. E aí começa a empatia profunda. Então, toda vez que alguém não está entendendo o que você está falando, não zangue com essa pessoa, igual eu já disse no início. É porque você não está sabendo se comunicar de forma adequada. E para você se comunicar de forma adequada com essa pessoa, você precisa falar no canal de comunicação dela. Você precisa se igualar a ela. Mas como é que você faz isso se você nem sabe qual você é, né? Você nem sabe se você prefere, qual é o seu canal, por onde você prefere se expressar. Você nem conhece qual é o seu canal de comunicação preferencial. Como é que você vai identificar no outro qual é o do outro? Então anote aí, vou te ensinar. Primeiramente, o canal de comunicação visual, as pessoas preferem se comunicar através de imagem. Então, toda vez que você conversa com alguém, ao invés de você enchê-la de palavras, encher de conversa, encher de argumentação, essa pessoa quer ver, ela gosta de ver. Então, quando você às vezes fala assim, eu te amo, mas a pessoa não vê isso nas suas ações, para ela pouco importa o que você está falando, ela quer ver. Ela quer ver. Ou você que faz uma declaração de amor para ela, um áudio, manda, antigamente tinha aquelas mensagens, né, de carro aí e tal. Mas às vezes a pessoa visual, ela quer o quê? Um cartão para ela olhar, para ela ler. Ela quer algo que ela possa ver, né, com os olhos, enxergar. Tem muito mais valor do que aquilo que você está falando ali para ela. Você escrever um cartão, por exemplo, seria uma ótima. Na educação dos filhos também é muito importante, porque às vezes está falando para o teu filho não está entendendo. Né? E às vezes a gente fica até irritado, porque, não, estou falando, é assim, você não entende. Exatamente, aconteceu isso comigo muitas vezes. Até que eu comecei a praticar isso que eu estou falando aqui com vocês. E a partir do momento que, se o seu filho é visual, você identificou que ele é visual, você começa a mostrar tudo para ele. Ah, meu filho, ó, é assim, ó, tá vendo? Olha, veja, é assim que se faz. Ó, é assim que tem que ser. Ó, é assim que é organizadinho. Ó, quero que você organize desse jeito os teus brinquedos. Quero que você organize desse jeito o teu quarto. Quero que você calça chinelo desse jeito. Quero que você coloque a roupa desse jeito. Então você começa a mostrar para ela, né, imagens daquilo que você quer que ela seja, daquilo que você quer que ela faça, e você vai começar a estabelecer uma comunicação mais de confiança com o teu filho, mais assertiva. Ele vai começar a entender mais aquilo que você está falando. Da mesma forma, o teu cônjuge vai começar a se sentir mais à vontade para conversar com você, vai se sentir mais íntimo de você. Faz sentido o que eu estou falando? Outro canal de comunicação é o canal de comunicação auditivo, que é o contrário do visual, porque é através do som. Então, se o seu cônjuge, você identificar que ele é auditivo, por exemplo, auditivo é aquele que gosta de ouvir, né? Gosta de ouvir música, gosta de ouvir uma mensagem, né? Uma mensagem falada, ao invés de ser escrita, gosta de conversas longas, né? Um exemplo aqui para vocês, bem rápido. E esse tipo de pessoa tem um canal de comunicação auditivo. E o que mais interfere nisso? Quando o auditivo fala com o auditivo tem que se comportar como o visual. Então ele tem que se igualar ao canal do outro. Você lembra que eu falei que a responsabilidade da comunicação é de quem está falando? O entendimento da outra depende de como você fala o que você está querendo falar. Então, para que essa relação seja harmônica, eu preciso identificar o canal de comunicação do outro para que eu possa me igualar nesse canal de comunicação. Eu sendo auditivo,
eu descer ao nível do visual e comunicar igualzinho ele comunica. Falar em imagens, mostrar, mesmo que eu goste de ouvir. Mesmo que eu goste de ouvir. Da mesma forma, o visual, se você for visual e o seu cônjuge, o seu filho for auditivo, você também tem que baixar e se igualar ao auditivo, você sendo visual. Aí você vai ter que se igualar à mesma forma como que ele conversa. Se você gosta de ver, mas ele gosta de ouvir, você tem que falar, você tem que explicar, você tem que dialogar bastante com ele, explicar bem explicado. As pessoas auditivas gostam de muita explicação. A pessoa auditiva gosta de que seja falado nos mínimos detalhes. Uma coisa que acontece muito comigo e com a minha esposa, ela é totalmente visual e eu sou auditivo. Então, às vezes, ela quer que eu escute quer me contar alguma coisa, né? Ou uma mensagem que ela está lendo lá no WhatsApp, ou alguma coisa do livro, ela já sabe que eu sou auditivo. Então, ela pega e fala assim, olha, eu vou ler para você, adoro. Eu odeio ler. Então, ela fala assim, vou ler para você. Aí eu escuto ela falando, aí eu consigo compreender. Se eu pego e leio, eu já não compreendo. Essa é uma característica do auditivo. Prefere ouvir. Da mesma forma, eu sei que ela é visual, toda vez agora que eu tenho uma coisa que eu quero que eu mostrar para ela, eu não falo mais. Eu não falo, olha só, pô, lê isso aqui. Já bota assim. Aí ela pega, lê, ela entende. Porque se eu falo, se eu leio para ela, não faz sentido para ela. Faz sentido para ela ver. Então a nossa comunicação ficou mais afiadinha, né? A gente ficou mais íntimo, assim, mais próximo. A gente se entende melhor. Porque aquilo que ela quer, aquilo que eu quero que ela entenda, eu mostro para ela, né? Se eu quero que ela um trecho da Bíblia, por exemplo, ao invés de eu ler para ela, eu mostro ela para ela ler. Aí ela faz sentido para ela. Coisa que antes não era assim. Antes eu lia para ela, ela falava, tá. Não entendia nada. Também da mesma forma, quando ela mostrava as coisas, eu achava um tédio. Mas quando ela passou a ler para mim, eu já fico encantado, já me chama a atenção. Então é assim que a gente vai se melhorando a comunicação, sabendo melhor como se adaptar ao outro, né? E chamando a responsabilidade para mim. O outro canal de comunicação que a gente falou que foi o sinestésico. O sinestésico ele é ligado a sentimentos, sensações, né? Que é o olfato, o paladar e o tato. E quando você vai se comunicar com a pessoa dessa forma, você precisa, da mesmo jeito que os outros dois canais, descer e comunicar-se da mesma forma que ele. Essa pessoa que é sinestésica, se for o seu caso, o seu marido, do seu filho, ele gosta muito assim de toque, gosta de ser cheirado, gosta de ser abraçado, gosta de ser beijado, né? Ele é mais sentimental, né? Ele é mais acanhado um pouquinho, não é que é tímido, mas o jeito dele parece ser tímido, mas é o jeito, é a forma dele se expressar essa. Eu tenho que compreender isso para que eu consiga entender sem julgamento, para que eu possa estabelecer um diálogo de forma adequada, uma comunicação de forma adequada com essa pessoa, seja com meu filho, seja com meu cônjuge. Então o sinestésico, ele tem todas as sensações perto dele ali, ele é muito ligado às sensações, sentimentos, muito aflorado, né? Então qualquer coisa que você fala demais pode magoar, né? Qualquer expressão exagerada de tonalidade de voz, ou expressão mesmo física, né? Na hora de conversar, pode magoar essa pessoa, mesmo não sendo a sua intenção magoar. Porque aqui dentro é totalmente, apesar de a gente funcionar todos iguais, aqui dentro, né, a gente tem um processo mental dentro da nossa cabecinha, todos nós temos os mesmos processos. O que muda são alguns filtros que tem aqui dentro, que vai de acordo com a forma como que você foi criado, né? Sua história de vida, as pessoas com quem você conviveu, isso tudo interfere no significado que você dá para as coisas. Uma palavra para uma pessoa pode representar uma coisa muito feliz, ou a pessoa pode ficar muito alegre. E a mesma palavra para outra pode remeter ela a um sofrimento enorme. Então, quando eu tenho esse entendimento do canal de comunicação do outro, da forma como que o outro gosta de se comunicar, eu passo
a ser protagonista do meu relacionamento familiar, né? Eu passo a ser aquela pessoa que entende o outro, né? Acabo sendo aquela âncora, o suporte da família ali, onde que as pessoas veem realmente um ponto seguro para conversar, né? Para se abrirem. E é isso que é o encanto do relacionamento, né? Você ser essa transformação ali dentro. Mas primeiro você precisa se conhecer. Sem você se conhecer, é quase impossível você ter esse relacionamento profundo com os familiares de vocês. Primeiro você tem que se conhecer. Como é que você prefere se comunicar? Qual é o seu canal de comunicação, né? Como é que eu identifico isso no outro? Primeiro você tem que se conhecer, né? Conhecer os seus filtros, conhecer as suas crenças, né? São os filtros, crenças, valores, tempo de vida. Para o quê? Você começar a entender o outro, o mundo do outro. Você tem o seu mundo aqui, tudo que você vê na sua frente aqui hoje, na frente da sua vida, né? Que na sua realidade, ela é uma representação dos seus filtros. Tá? Ela é uma representação dos seus filtros de acordo com aquilo que eu falei, com a sua história de vida, com as pessoas que você conviveu. Da mesma forma, as outras pessoas, elas também foram criadas de forma diferente, lugares diferentes, com pessoas diferentes, né? Culturas diferentes, e elas também têm a própria representação delas aqui dentro. E toda vez que eu tento impor a minha verdade, falar, não, isso não é certo, é isso que é certo para mim. E se eu tento provar que isso é certo para ela, e que para isso não faz sentido para ela, vai dar briga. Quando eu entendo que o outro tem a verdade dele, porque ele não tem culpa disso, gente. Ele foi criado assim, ele foi programado assim. Quando a gente nasce, nós nascemos com HD zerado. Não tem nada na nossa cabecinha. Os bebezinhos não sabem de nada, eles aprendem tudo. Ele é programado para a vida. E ele é programado de acordo com o quê? Com a família, que é o que passa a maior parte do tempo, com os amigos que ele vai convivendo, com os professores, depois o trabalho, e por aí vai. Ele vai ganhando programinhas aqui dentro, igual um computador. Ele não tem culpa, ele não tem consciência disso, fica tudo no inconsciente. Então o outro, ele não tem consciência hoje por que ele age da forma como que ele age. E eu tenho que ter essa peculiaridade, esse entendimento, para que eu não pare de julgar, né? Pare de jogar pedras, porque eu também não tenho culpa do jeito que eu sou hoje, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu fui criado, né? Esses programas que foram instalados aqui, eu não quis que instalasse, mas foram instalados. Eu não tenho culpa, então eu tenho que me perdoar por isso. E eu tenho que pegar como base isso, de que isso foi assim comigo e também com o outro. O outro não tem culpa de agir como agir. Ele age assim porque lá na criação dele ele aprendeu que foi daquela forma que era certo. Ou foi o único jeito que ele aprendeu, mesmo não sendo certo, mas foi o único jeito que ele aprendeu. Ou foi a única forma de conversar que ele aprendeu. Ou foi a única forma de dar carinho que ele aprendeu. Então eu tenho que ter esse entendimento. Isso vai ajudar com que eu pare de julgar o outro, que é um dos vilões dos nossos relacionamentos, é o julgamento, o pré-julgamento, né? Essa questão de querer estar sempre certo também é outra coisa que vem, que isso que eu estou ensinando para vocês aqui, já pode muito bem minimizar isso no relacionamento de vocês, pelo fato de que eu tenho que respeitar a crença do outro. Se ele acredita no que ele acredita, é porque não é culpa dele. Alguém, alguma coisa, situação, fez com que ele acreditasse nisso. E ele inconscientemente absorveu. E está ali. Ele nem sabe que está ali, nem sabe por que está ali. Então eu tenho que ter esse sentimento de empatia, de me colocar no lugar do outro. E a empatia, gente, ela é gerada dessa forma como estou falando com vocês. Ela é nível inconsciente. Como eu falei, a comunicação não verbal, ela representa a maior parte, né, da forma como nós nos comunicamos, ela é nível inconsciente. E a empatia, ela é justamente gerada no nível de inconsciência. Para você ter uma ideia como o nosso inconsciente ele é tão poderoso, quando você está dormindo, quem é que te mantém vivo?
né? Você pensa para respirar? Não pensa para respirar. Você pensa para piscar os olhos? Não pensa para piscar os olhos. Você pensa para o seu coração bater? Fala, bate, coração, bate? Não. Cada órgão do seu corpo funciona independente de você querer ou não. Essa é a força do teu inconsciente, que está dentro de você. E é onde é armazenado tudo isso que eu te falei. As crenças, os valores, a história de vida, né? Que vai gerando a nossa forma de viver a vida. Eu tenho que ter esse respeito pelo outro, de saber que ele foi criado daquela forma, que ele não tem culpa de ser daquele jeito. E agora que eu sei disso, eu preciso melhorar a forma de nos relacionarmos, né? Primeiro, aprendendo sobre o meu canal de comunicação, é o básico, tá? Se comunicar, você entender como você se comunica, como você se expressa. E assim você consegue identificar no outro e ajudar o outro também nessa missão de se relacionar melhor. Primeiro você se conhece e se relaciona com você. E nesse conhecimento, nessa habilidade, você vai ajudando o outro. Você vai cada vez mais se aprofundando no outro. E essa aproximação vai gerando cada vez mais empatia, mais cumplicidade no relacionamento. Vai gerando mais confiança entre você e seu cônjuge, entre você e seu filho, tá? Muitas vezes, os filhos não se abrem com os pais por causa que eles não sentem confiança, né? Às vezes tem medo de receber uma bronca, às vezes tem medo do que o pai e a mãe vai achar, por falta dessa percepção de comunicação, por falta desse alinhamento de comunicação. Tá? Eles perdem a confiança nos pais. Da mesma forma, o marido ou a esposa, na hora de conversar, às vezes prefere conversar com os colegas do que conversar com o cônjuge. Por quê? Por falta dessa confiança, porque às vezes sempre vem aquele julgamento, né? Sempre vem aquela pedrada, aquele preconceito antes, que atrapalha, né, essa forma de se relacionar, né? Então, a forma de alinhar isso daí é conhecendo os canais de comunicação, primeiro o seu, e assim você ir treinando isso em você para depois você começar a conversar com o outro, né, dialogar com o outro no canal de comunicação dele. Isso é muito importante. Vou dar uma dica aqui para vocês, bem legal, para vocês identificar o canal de comunicação visual. Visual, geralmente, como eu te falei, ele é pessoas que se comunicam por imagem, gostam muito de ver as coisas. Então, o tipo físico, ela anda olhando para cima, assim, corpo bem ereto, né? O jeito dela um pouco mais robótico, assim, de andar, não tem muito molejo no corpo e tal. A fala dela é alta e rápida, você tem dela, é alta e rápida, então ela fala muito rápido, tá? Porque as imagens passam muito rápido, assim, o que ela quer falar, passa aquele monte de imagem do que ela quer falar na frente dela, assim, e ela tem que falar rápido, porque é muito sucessivo, assim, passa e ele já vai falando, soltando aquele monte de coisa. Você já conhece alguém assim? Então, a Polly é assim, por exemplo, né? Mas eu já me adaptei a isso a ela, já entendi que isso é parte dela. Então quando você for falar, ele fala muito sobre palavra, ó, veja isso, olha essa música, amor, olha essa música, amor, veja isso aqui, nossa, vejo que não tô bem, hoje, tô vendo que hoje não tô bem, olha, tô vendo que hoje não tô bem, na verdade eu tô sentindo, né, não tô vendo, então ela usa muito essas palavras voltadas para a imagem, visualidade, né, visualização e tudo. O auditivo já é a parte dos sons, né? O auditivo, ao contrário do visual, a voz dele é mais baixa, é mais sequencial, ele fala mais calmo, mais sequencial, né? Num ritmo só. A tonalidade não sobe nem desce, sempre mantém a mesma tonalidade de voz. A expressão física, ou a fisiologia corporal dele é normal, não olha para cima nem para baixo, sempre está olhando para frente, né? Se você pergunta algo para ele, ele vai buscar alguma informação, ele olha para o lado do ouvido, olha para o outro, sempre na horizontal assim, tá? O auditivo, né? E ele gosta muito de ouvir músicas que tem letras mais
rebuscadas, né? Que faz sentido, né? Eu coloco muito exemplo aqui dos nossos clientes que tem esse perfil, eles gostam muito de ouvir assim, Zé Ramalho, que tem as letras mais voltadas para a realidade assim, da situação, por exemplo, uma crítica ao governo, umas letras mais bem elaboradas, Nando Reis, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, mais quem? Fagner, então por aí vai, só vocês terem noção como Legião Urbana, né? Essas letras mais voltadas, mais elaboradas assim. E quando você for conversar com eles, tem que manter essa tonalidade de voz, seguir sequencialmente isso daí. Vou te ensinar aqui como vocês podem fazer isso. Se você identificou que você é visual, você tem que primeiro prestar atenção. E simples, segue isso que eu estou falando com vocês. Preste atenção na forma como que ele está falando, na velocidade da voz e na tonalidade de voz. Comece a falar igual, na mesma coisa, segue isso. Fala na mesma sequência, na mesma velocidade. Se você puder repetir até as palavras que ele está usando, né? Tipo assim, ouça isso, eu já ouvi dizer. Então você começa a copiar um pouco das palavras, das expressões deles, mas seguindo a tonalidade de voz, o ritmo. Só de você já fazer isso, você vai ver como é que isso vai melhorar. Tá? E fique atento para que você não volte para o teu canal de comunicação na hora que você estiver conversando com ele. Se você for auditivo, for conversar com visual, né? O seu esposo, o teu filho, e ele fala rápido demais e você fala devagar, então você tem que acelerar. Aí você muda ao contrário, você faz ao contrário. Fala rápido também, não fica prolongando muita conversa e tal. Mostra mais aqui, ó, eu quero que você veja isso aqui está errado, assim. Mostra e fala bem rápido, você vai ver como é que isso vai mudar a forma. Por exemplo, na hora que você for mandar uma mensagem também, se você for mandar para o auditivo, grava um áudio. Prefere ouvir do que ficar lendo, você grava um áudio. Agora, se for um visual, você escreve para ele. Ou manda uma figura, manda alguma coisa, uma figura, né, um meme, alguma coisa assim. Para que ele veja, tá? Para que ele veja. O sinestésico é aquele que sente mais, né? Então, se ele gosta de segurar, a voz dele é mais devagar, mais tímida, mais calada, assim, entendeu? Mais contido. Fala bem mais lento, né? A pronunciação bem mais lenta. Ele tem o tipo arquétipo, assim, o corpo mais aguerrido um pouquinho, assim, mais encolhidinho, os ombros mais caídos, né? E essa pessoa, quando vai conversar com o visual, ela sofre demais, porque o visual não gosta de lerdeza, né? Em termos, não gosta de conversar devagar, e essa pessoa fala devagar. Então é atrito na hora, não quer nem chegar perto, não quer nem conversar. Outra, o visual não gosta de ser tocado na hora que está conversando. Já viu que as pessoas que ficam encostando em você assim, toda hora? Mas vem aqui. Daquele jeito, rapaz. Incrível, mas rapaz, você viu? Então, o visual, se você fizer isso, você vai encontrar um inimigo eterno, porque ele odeia conversar com pessoas que ficam tocando. E já o sinestésico, ele adora toque. Ele adora ser abraçado. Ele é essa pessoa que conversa tocando, segurando na sua mão. Você já conversou com alguém assim? Então, quando você for conversar com esse tipo de pessoa, você é uma pessoa visual ou você é uma pessoa auditiva e você for conversar com um sinestésico, você tem que fazer tudo isso que eu estou falando. Você tem que chegar, tocar, se ele te tocar, toca nele também, que ele vai se sentir o que? Nossa, essa pessoa é igual a mim. E quando o inconsciente dele percebe isso, ela se abre para você. E é aí que vocês criam um relacionamento profundo. Relacionamento profundo. Gente, isso eu só estou dando uma pincelada muito mais profundo, tá? É muita coisa, é muito mais detalhes por trás de tudo que eu estou falando. Isso aqui é só para vocês terem a noção de que isso existe e por que muitas vezes os casais e os filhos, os pais e os filhos não se entendem. Justamente por isso que eu estou te falando aqui, tá? E quando você for se comunicar, você tem que descer ao nível do outro. Não estou falando de nível intelecto, não. É nível de comunicação. Não que um canal de comunicação seja melhor do que o outro. Mas como eu sou responsável pela comunicação, sou eu que tenho que me igualar ao outro. Estou falando no nível de se igualar. Tá?
Então, toda vez que eu quero discutir uma relação, quero fazer algum apontamento dentro da minha casa, eu que vou ver, se eu for com a minha esposa, eu vou me igualar à comunicação dela. Se for com o meu filho, eu quero pontuar alguma coisa de importante com ele, eu quero que ele compreenda algo diferente, que eu quero que ele aprenda algo, eu vou me igualar ao nível de comunicativo dele também, para que ele entenda, para que ele sinta confiança e firmeza em mim, tá? Então sou eu o protagonista, eu sou o responsável, eu tenho que parar de jogar a culpa no outro ali, de que o outro é burro, de que o outro não entende o que eu falo, né? E eu me fazer entender. Então esse é o detalhe, você tem que se fazer entender. Partindo desse princípio, né, desse ponto aí, nós começamos a se comunicar de forma assertiva dentro do nosso relacionamento, e o diálogo, que é tão importante, começa a fluir naturalmente. Porque a mudança primeiro ocorre em mim, tá? Primeiro eu identifico, primeiro eu aprendo sobre mim, que aí aprendendo sobre mim eu compreendo o outro, eu me dou para o outro, eu começo a trazer o outro também junto comigo. Por isso é tão importante essa parte da comunicação nos nossos relacionamentos, tá ok? E é assim que funciona. Você precisa se conhecer, né? Você precisa, além de saber por qual canal de comunicação você prefere se comunicar, e que as pessoas ao seu redor também preferem se comunicar, você precisa entender e buscar dentro de você por que você acredita naquilo que você acredita, né? Por que você valoriza aquilo que você tanto valoriza? Você precisa conhecer as suas crenças. Da onde que vieram? Por que eu acredito nisso? Antigamente eu acreditava que manga fazia mal. E se eu comesse manga com leite, né, fazia mal. E se eu comesse manga com leite, eu passava mal. Mas eu comecei a trabalhar na lanchonete e lá o pessoal, todo mundo tomava vitamina de manga com leite. E não passava mal. Pronto, quebrou a minha crença. A partir daquele momento ali, que eu descobri que não era nada daquilo que eu aprendi com a minha mãe lá, que manga com leite faz mal, eu parei de passar mal. Então as crenças, elas movimentam a nossa, elas criam a nossa realidade, as crenças. Tudo aquilo que você acredita acontece na sua vida. Então nós temos que o quê? Botar em xeque as nossas crenças. Você tem que olhar para dentro de você, ver o que você está acreditando, ver se isso é verdade, se não é. Será quem que falou isso? Será que isso é verdade? Com quem que essa pessoa aprendeu isso? Então buscar a se aprofundar. O conhecimento, ele liberta. Já dizia na Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade também sobre vocês. Toda vez que vocês se conhecem, vocês se libertam de amarras psicológicas, emocionais, que vocês não tinham consciência, tá? Os valores que vocês têm, né? Todas as nossas ações, elas são para satisfazer algum valor. E se você não sabe qual valor que é importante para você, quais são os seus valores, você está tendo ações involuntárias, você está tendo ações inconscientes que não vão te levar a lugar nenhum. Né? Então, quando você começa a conhecer esses pontos, os seus pontos, valor, crença, principalmente os valores, você começa a ter mais controle da tua vida, controle das suas ações. Você começa a controlar aquilo que você pensa, a forma como que você age, né? E controle emocional nada mais, nada é do que você vai sentir tudo, vai sentir raiva, você vai sentir ódio, você vai sentir amor, você vai sentir frustração, mas você vai aprender a lidar. As suas ações vão ser diferentes. Controle emocional não é deixar de sentir nenhuma emoção. Controle emocional é agir de forma diferente. É você sentir raiva e não agir com raiva. É você sentir frustração e não agir como frustrado. Então, quando esse conhecimento, você traz isso para a sua consciência, você começa a ter um poder que você antes nem imaginava e que está dentro de você. Qualquer problema que você tem hoje pode ser uma montanha impossível de escalar, né? Mas eu te falo,
e você vive buscando respostas para esse problema, soluções para esse problema fora de você, como o problema foi criado por você, essa resposta está dentro de você. E você tem que saber achar essa resposta. Outra dica que eu vou dar para vocês, conheça. Não só nessa parte de comunicação, mas referente às suas crenças, seus valores. E você vai ver como é que as coisas vão mudar na sua vida. Você vai perceber como é que você vai sentir um empoderamento muito forte na vida de vocês. Vocês vão se sentir muito mais seguros, muito mais fortes. Vocês vão se sentir como vocês nunca se sentiram antes. Livre, capaz, indestrutível, responsáveis. Vocês vão se sentir protagonista realmente da vida de vocês. Eu acho que isso que encanta a vida. Eu acho que isso que é maravilhoso, assim, você saber que você pode tudo o que você quer. A nossa vida é como é hoje, dos limites que nós colocamos para ela, por causa dos limites que nós colocamos para ela. Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, você vai ampliando esses limites, ampliando. E quanto mais você se conhece, você vai vendo que as coisas não têm limites. Que os limites são nós mesmos que impomos. E aí você vai perceber que a situação de vida que você tem hoje é de acordo com a sua mentalidade, de acordo com o que você aprendeu. São os limites que você mesmo colocou em você. Se você não consegue algo hoje, é por causa de alguma crença que te impede de conseguir. É porque te falta alguma coisa a aprender para conseguir. As coisas passam a não ter limites mais. Limite para o amor, limite para o relacionamento, passa a não ter limites mais para a felicidade, para os objetivos. E quanto mais objetivos você tem, mais vivo você vai estar. É impossível viver sem metas, é impossível viver sem objetivos. Uma pessoa com depressão, uma pessoa sem objetivos, uma pessoa sem metas, ela não quer conquistar nada, ela não quer fazer nada, ela não quer prosperar. Dê meta para essa pessoa. Nos nossos cursos, nossos treinamentos que nós fazemos, eu e a Poli, a gente ensina muito sobre meta, porque a meta ela impulsiona, ela te motiva, ela te dá aquele gás para você viver, levantar cada dia, você tem um propósito para você viver, de acordar de manhã cedo. Então é importante isso, muito importante. Então fica aqui essa dica, espero que vocês coloquem em prática e vocês vão sentir, vão ver e vão ouvir como que essas ações colocadas em práticas vai mudar a vida familiar, a sua vida familiar, a vida dos seus familiares. E aí sim você vai começar a dar um passo para o céu na tua casa. Tá? Fique com Deus aí, um grande abraço e até a próxima.